Olá! Caso a Receita Federal encontre alguma inconsistência na sua declaração, ela poderá ser retida para uma investigação mais detalhada, o que pode provocar atraso na liberação da restituição ou até mesmo gerar imposto para pagar com multa. É muito comum que aconteçam erros na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Portanto, vamos conferir agora alguns erros cometidos na hora de declarar o imposto para a Receita. Erro número 1. Dependentes que figuram em duas declarações ao mesmo tempo. A regra geral é que os dependentes só podem estar vinculados a um contribuinte no imposto de renda. Os casais que possuem apenas um filho e declaram de forma separada só podem colocá-lo como dependente na declaração de um deles. Já quem tem 2 ou mais filhos pode optar por dividir os filhos entre as declarações ou colocá-los todos numa só. Isso vale para os outros dependentes como pais e avós. Em caso de separação, e somente no ano do divórcio, o casal pode declarar o mesmo filho como dependente nas duas declarações. Se o pai for responsável pelo pagamento de pensão alimentícia, pode colocar o filho ao mesmo tempo como dependente e alimentando no ano do divórcio. Número 2. Esquecer de declarar as dívidas. Apesar de não serem tributados, todo empréstimo que tenha valor superior a R$ 5.000 e foi contratado ou quitado ao longo do ano passado deve ser declarado no imposto de renda. Esquecer de declarar poderá dar algum problema, já que a sua movimentação financeira vai ter sido maior que a sua renda permitiria. Então é importante pedir o informe de rendimentos à instituição que fez o empréstimo para declarar os valores à Receita Federal. Número 3. Esquecer de declarar os rendimentos próprios ou dos dependentes. Um dos maiores erros da declaração é esquecer de declarar uma fonte de renda, como a pensão, o trabalho temporário, o trabalho autônomo. Todas essas rendas precisam ser informadas, independentemente do valor. Você deve declarar até mesmo aquela renda isenta de imposto de renda. Até mesmo os aluguéis devem ser obrigatoriamente declarados. Quem não tem nenhuma outra renda, mas recebeu aluguel mensal superior a R$ 1.903,98 no ano passado, terá que pagar o imposto. Enfim, é importante levantar com todas as fontes os informes de rendimento e preencher a declaração conforme estiver nos documentos. Se você declarar seus dependentes, não se esqueça de informar os eventuais rendimentos recebidos por eles, como por exemplo a aposentadoria e a pensão alimentícia. Número 4. Esquecer de declarar a venda de um imóvel. Ao vender um imóvel, não esqueça de informar a venda deste imóvel na declaração, para não criar problemas na origem do capital da venda, já que o patrimônio vai aumentar na declaração se não for dada a baixa do imóvel. Vá na ficha Bens e Direitos e a venda será detalhada no campo Discriminação. Caso você não se encaixe nas regras de isenção e houver lucro, não esqueça de apurar o ganho de capital no mês seguinte à venda do imóvel, por meio do Programa de Apuração de Ganhos de Capital, GCAP, disponível na página da Receita Federal. O imposto de renda deverá ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte à venda, por meio de documento de arrecadação de receitas federais, DARF, emitido pelo GCAP. Número 5. Lançar despesas médicas indevidas ou sem comprovantes. Na declaração de serviços médicos não há limites para a dedução do cálculo do IR, e isso pode garantir uma boa restituição do imposto pago, e é também por isso que a fiscalização da Receita Federal é maior neste caso. Lance apenas as despesas que puderem ser legalmente comprovadas e guarde todos os recibos por 5 anos a partir da data da entrega da declaração. Lembre-se de não declarar despesas que não são dedutíveis, como por exemplo gasto que tenha sido reembolsado pelo plano de saúde ou remédios comprados na farmácia. Número 6. Esquecer de informar os saldos dos investimentos. O primeiro passo é solicitar o informe de rendimentos financeiros ao banco ou corretora onde você mantém seus investimentos. Normalmente você encontra no site ou aplicativo da instituição. É importante não deixar de declarar, pois se você quiser comprar algo com esses recursos, ficará sem origem do dinheiro na sua declaração para a compra de um novo bem. Número 7. Não declarar movimentações efetuadas na Bolsa de Valores. Muita gente deixa de declarar as movimentações efetuadas em renda variável, como as ações, por exemplo, na aba de renda variável da declaração. O correto é pegar todas as notas de corretagem, calcular as perdas e os ganhos e preencher essas informações, declarando também os valores com ganho de capital ao longo do ano passado. Número 8. Confundir os planos PGBL com VGBL. Muita gente confunde o plano de previdência do tipo PGBL com o VGBL. Eles seguem regras distintas em relação às regras de tributação e forma de declaração do imposto de renda, por isso precisam ser tratados de forma diferente. As contribuições feitas aos planos do tipo PGBL podem ser deduzidas do cálculo do IR e devem ser lançadas na ficha Pagamentos Efetuados, no Código 36. Já o VGBL deve ser declarado como uma aplicação financeira e seu saldo é informado na ficha Bens e Direitos, no grupo
grupo 99 e no código 06. Número 9. Atualização do valor dos imóveis. De uma maneira geral, os bens devem ser sempre declarados pelo seu custo de compra. A atualização do valor é permitida em poucos casos, como na reforma, ampliação ou construção do imóvel. Você deve somar os gastos efetuados na reforma com o valor do imóvel declarado no ano anterior. É importante guardar os recibos e notas fiscais que comprovem as despesas. Você também pode atualizar o valor do bem se ainda estiver pagando financiamento. As prestações pagas no ano passado devem ser somadas ao valor do imóvel que constava na declaração do ano anterior. Número 10. Não declarar compra e venda de bens dentro do mesmo ano. Caso tenha comprado ou vendido um bem, como por exemplo um carro, dentro do mesmo ano, você precisa declarar esta transação no imposto de renda. Você terá que informar na ficha Bens e Direitos. Caso tenha lucro superior a R$35.000, você terá que preencher o GCAP, que é um programa auxiliar da declaração do imposto de renda, e recolher o imposto específico sobre o ganho de capital. Número 11. Inclusão de despesas com educação não dedutíveis. Os cursos classificados como extracurriculares, como por exemplo, línguas e cursos preparatórios, não podem entrar na declaração para aumentar o valor dedutível. Podem ser declaradas as mensalidades com curso fundamental, médio e superior como graduação, pós, mestrado e doutorado. Também podem ser declarados os gastos com educação infantil e educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. O limite para essas despesas é de R$3.561,50. E para finalizar, o erro número 12. Erros de digitação. Preste muita atenção na digitação dos valores ou até mesmo do CNPJ da fonte pagadora, porque informações divergentes podem fazer com que sua declaração caia na malha fina, já que é feito um cruzamento entre as informações enviadas pelas empresas, instituições financeiras com o que é informado na sua declaração. Preencha os campos da declaração exatamente com os valores que estão nos informes de rendimentos fornecidos pelo seu empregador, pelo INSS, pelo banco, entre outros. Se você notar que o documento está incorreto, peça para a instituição responsável corrigir o valor e gerar um novo informe. Então, fique bem atento ao prazo para o envio da declaração. Não deixe para a última hora. Além de você ter menos tempo para corrigir eventuais erros, nos últimos dias o sistema costuma ficar mais lento e instável. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.